Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o grupo do Projeto Integrador. O nosso grupo é eu, Vinícius, a Caetana, a Tawane, o Breno, a Ariana, a Giovana, a Ingrid, a Isadora e o Tauan. Nós vamos debater, conversar hoje sobre as licitações. Eu e o Breno vamos ver, Conversa. vamos conversar. E o que seria, Breno, as licitações? Tá. É, tudo bem, né, pessoal? Bom, Vini, licitações é algo que parece estar distante do nosso dia a dia, mas na verdade tá mais presente do que nós imaginamos, né? Então, em tudo que hoje em dia nós passeamos, nós visitamos, ao nosso redor, a maioria das coisas ou compras, algo que é público em si, né, teve que passar por um processo de licitação. Então é uma coisa bem do dia a dia que às vezes a gente acaba não notando, né? É, nós vamos explicar mais ou menos, eu vou te explicar como é que funciona, né? Especificamente na nova lei de licitações chamada 14.133 de 2021, né? Que desde 2021 mudou a lei de licitações. Antes de 2021 nós usava a 8666, tá? Então é mais ou menos isso, né? Sim. E, Breno, para licitação ser mais vantajosa, ela tem que ser Uhum. mais barata? É, nem sempre, tá? As licitações, no caso assim, como que funciona, né? O órgão público quer fazer um tipo de compra, alguma coisa, ele tem que seguir alguns princípios, né? Um princípio da economicidade, um princípio da publicidade, dentre outros, assim, que, claro, o órgão público sempre vai tentar buscar, né, a economicidade, tentar comprar no menor preço, uma coisa de qualidade, independente. Só que às vezes nem sempre é o que mais barato é o critério. Às vezes o critério de julgamento para uma licitação pode ser o de maior desconto, dentre outros. É, é que nem as licitações que nem tu vai fazer. Às vezes o deslocamento vai sair mais caro do que o valor que tu pegaria mais barato. Digamos isso, Nem né, sempre. também. Seria mais ou menos assim, ó. Às vezes a qualidade técnica de tal coisa é diferente, então a gente avalia a qualidade técnica, não só o mais barato, porque às vezes, um exemplo, né? Às vezes a gente quer contratar um serviço, por exemplo, a administração pública quer contratar um serviço de música de algum cantor, né? Alguns cantores cobram mais caro que outros, isso é independente. Aí, dentre a licitação, tem chamadas modalidades, né? Então, para cada tipo de compra ou aquisição, é uma modalidade, mas eu vou explicar isso mais daqui a pouco, Uhum. né? Então, por exemplo, ali, que eu falei dos cantores, né? A gente usa a inexigibilidade para um serviço de cantor, porque às vezes eu quero contratar um cantor, é só aquele cantor que toca tal música, ou tal banda que toca tal música. Outro cantor não vai atender a minha necessidade, entendeu? Então, o valor nem sempre é o critério. Uhum. Tá, e para essas licitações, tem uma formalidade, é muito complexo? Tem alguma forma de ser mais simples elas? Uhum. Bom, a formalidade da licitação, ela é justamente para garantir aqueles princípios, né? Então, às vezes, o que que aconteceria se não fosse um processo formal, né? Sei lá, um exemplo, o prefeito tem um amigo e ele vai comprar coisa só do amigo dele, né? Como não tem um processo licitatório, ele poderia comprar só do amigo dele. Mas como o processo licitatório em si tem que ser algo formal, né? Ou seja, ele garante ele garante isonomia, né? Que todos que participem têm as mesmas chances de vencer o processo. Então, a parte da formalidade que tu falou, né? Ela é para evitar favorecimentos, corrupção, superfaturamento de produtos. Às vezes um produto está muito mais caro do que é o praticado de mercado, né? Dentre outras práticas que hoje em dia, infelizmente, acontece, né? No Brasil acontece com bastante frequência, inclusive. Por isso a gente tem que fiscalizar esse tipo de coisa. Mas além disso, né?
principalmente ele garante legalidade, o processo e transparência. Uhum. E quanto ao processo na prática, como que ele é? E quais as etapas principais? Do processo, Isso. tá. Primeiramente, né, surge a necessidade de comprar alguma coisa, né? Digamos um carro. É, tá. Então, aí por exemplo, a gente quer comprar um carro, né? A prefeitura quer comprar um carro, por exemplo, para a saúde, né? Para a Precisa Secretaria de ter... Saúde. Precisa para a saúde. Primeiro de tudo, eles fazem um estudo, um planejamento, né? Tá, então surgiu uma demanda. Digamos que a demanda é levar munícipes ao hospital, a fazer consultas, exames, né? Então tá aí a demanda. Aí, para levar, é feito um estudo técnico preliminar, tá? Que você vai estudar maneiras diferentes de fazer essa contratação. Então, por exemplo, assim, ó, Qual carro, qual empresa. eles dão algumas alternativas, tipo assim, o que que é mais vantajoso? Nós comprar um carro, nós locar um carro, nós alugar, pagar um táxi, um transporte, sabe? Vai surgir várias maneiras. Dentre essa maneira do estudo, vai escolher, né, a mais vantajosa, a que melhor vai atender. Então, digamos que no caso é comprar um carro para levar os motoristas, esse vai ser o nosso estudo técnico preliminar, né, estudando a maneira da licitação, tá? Aí depois disso, né, surge ali na metade do processo, isso é a parte interna, né? Isso é a parte interna que eu tô falando. Depois do planejamento, que você publica ali, você vai ter que. Depois do planejamento, vai ter a parte do termo de referência, que vai ter todas as exigências que a empresa vai ter para participar, para poder vender aquele carro. No termo de referência, tu vai ter que dizer o carro. Não, você não pode apontar uma marca, sabe? Sim, mas Mas você digamos um pode dizer, carro quatro por eu quero um quatro carro 4x4, por exemplo, por conta ou das condições da um carro estrada. com ar-condicionado, um carro, eu posso botar o ano, um carro 2025, zero, entende? Então você pode especificar sem direcionar, né, para um carro em específico, porque eu quero comprar tal carro, daí eu boto aquele carro em si, mas aí se você fizer isso, você acaba com a competição, porque tem outras empresas com carros que são bons também, né, mas que não são aquele que você quer, daí acaba que elas não podem participar, e isso fere um dos princípios da administração pública. Sim. Então, depois de fazer a publicação, né, do termo de referência, o edital em si, que vai ser o documento que vai ter tudo que a empresa precisa para participar da licitação, vai dizer o horário que a empresa vai ter que se cadastrar. Essa daí é a parte de publicação, né? Depois de publicar ali das fases, você tem, dependendo da modalidade de licitação, por exemplo, um pregão eletrônico para você fazer a compra de um carro, são oito dias úteis, né? Que vai estar publicado aquele processo para qualquer empresa que quiser participar, ela tem 8 dias úteis para poder se habilitar a participar do processo. Então, essas são as etapas. Aí, no dia lá que foi marcado, né, a licitação para começar em si, né? Geralmente, dependendo da modalidade, por exemplo, o pregão eletrônico, geralmente é lances, né? É tipo um leilão ao contrário, né? Em vez de você dar lance menor, quer dizer, você lance maior, você dá lance de menor valor, né? Então, tipo assim, o carro começa em 100 mil, por exemplo, as empresas vão disputando para qual faz o menor valor daquele carro, entendeu? Aí, depois disso, né, na plataforma em si, hoje em dia, tudo é mais online, né? Então não tem mais um pregão. Antigamente, a antiga lei, o pregão ele era presencial, né? Então se juntava várias pessoas numa sala aqui, essas pessoas ficavam, tinha o pregoeiro, né? Que era a parte da empresa, não, do órgão público, e ele dirigia a licitação por ali. As pessoas davam lances à mão, Uhum. né? E acabava que dava muita confusão, dava coisa errada. Claro, teria que ser Teria que ter gravado, né? alguém É, fisicamente lá também sim, para dar a teria que ter proposta. as empresas, cada um mandava o seu representante. Essa é a antiga lei. Depois que mudou, né, surgiu o pregão eletrônico. Então, hoje em dia, eles exigem, né, que seja eletrônico. Tem algumas coisas que às vezes não tem como ser eletrônico, mas é bem difícil tu justificar isso. Então, praticamente tudo é eletrônico hoje em dia. Pra ter aquela, não é formalidade, mas ser algo mais estruturado, assim, sabe? Mais.
mais em conformidade com a lei. Depois dos lances, vai para a etapa da empresa em si, digamos assim, ó, a empresa venceu o pregão, né? Uhum. A empresa que ficou em segundo lugar, se ela não se contentar com o resultado, porque depois que vence, vai para a parte de habilitação. Aí, na parte de habilitação, você pega e confere os documentos das empresas licitantes. Então, tu vai conferir da vencedora, se tá ok, vai para a parte de homologar para acabar a licitação e, né, deixar ela vencedora. Mas, se a empresa que está em segundo colocado, ela não gostar do resultado, ela achar que não deu certo, ou faltou algum documento da empresa ali, ela tem 30 minutos ali, né, para ela dizer que para ela escrever e justificar, né, o resultado para ela não é uma impugnação, ela vai mais ou menos botar os argumentos dela ali, o porquê que ela não concorda com o resultado, Uhum. né? Então, depois disso, né, é um recurso que ela vai apresentar, digamos assim, né? Depois desse recurso, se a prefeitura julgar, né, a prefeitura vai ter que responder aquele recurso, a prefeitura é obrigada, ou o órgão público que está licitando. A prefeitura tem 3 dias para responder, 3 dias úteis, dizer se é procedente ou improcedente. Se for procedente, daí ela, no caso, vai ficar, que ficou em segundo lugar, vai para primeiro, né? Se for improcedente, né, a prefeitura vai responder, vai ver com o jurídico, né? Vai responder de maneira sempre respeitando o interesse público, nomeando assim a empresa que primeiro lugar mesmo vencedor. Aí Uhum. vai para homologação e daí é só o prefeito ou a autoridade máxima superior a autorizar ali e acabou a licitação. Essas são basicamente as etapas de um pregão eletrônico, né? Tem outros tipos de modalidades também que mais pra frente eu vou conversar com você, senão vai se estender demais a Sim. conversa. Mas era mais ou menos Ah, isso. e depois que é aprovada a proposta em si, A proposta da. da licitação, Essa é proposta. A basicamente. proposta é a parte de habilitação ali, né? Quer Uhum. dizer, a proposta, né? Se tiver em ordem, no caso, a habilitação, vai para a homologação que eu te disse antes, Sim. entendeu? Indo para a homologação, daí a autoridade assina ali e fazem o contrato. É mais ou menos isso. Uhum. Daí, uma grande novidade da nova lei é o PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Que ele meio que centraliza as informações sobre as licitações de todo o país, entendeu? Então, tipo, hoje para você achar uma licitação de determinado órgão, determinada cidade, é só você entrar nesse portal, perdão, é só você entrar no PNCP que você vai saber tudo que foi comprado. Digamos que no teu município você quer saber o que eles estão comprando, fiscalizar alguma coisa, lá vai ter tudo que foi comprado, entendeu? Então, isso é uma coisa que não tinha antes, né, na antiga lei, que tem agora que é obrigatório. Todas as Prestação prefeituras, de contas. prestação de contas, todo mundo tem que publicar lá. Então, para estar mais certinho de olhar depois. E em relação à fiscalização desses gastos, como é que funciona? A fiscalização dos gastos. Bom, todo cidadão, né, ele pode, né, ajudar a fiscalizar, mas geralmente é nomeado, né, um fiscal do contrato, referente aos gastos ali. Geralmente, a prefeitura, quando ela começa eu vou falar mais da prefeitura, né, porque quando ela começa um mandato, ela tem um plano de contratações anual, né, que ela tem que seguir mais ou menos, ela tem que seguir o que está ali, né, que ele é feito anualmente, se não me engano, posso estar me confundindo agora, mas depois disso, né, digamos que faz a licitação, é nomeado um gestor, é um fiscal do contrato que vai fiscalizar se aquela obra está sendo feita mesmo. A própria pessoa, o próprio indivíduo, como nós aqui, nós podemos olhar aquela obra, pô, eles estão executando, mas tá ficando ruim isso aqui, entendeu? A gente pode denunciar, entendeu? Então, o Não. povo em si conhecer, porque hoje em dia, Vini, tem muita gente que nem sabe como é que a prefeitura ou algum órgão público faz as compras, né? Eles só acham que vai lá, compra e deu. Ou acham que às vezes é tudo meio muito rápido, né? Então, mas não, tudo tem um processo formal antes. Até para você comprar um copo, por exemplo, uma mesa, uma água, tem que ter um pregão, entendeu? Por exemplo, para comprar uma água assim, você faz um pregão eletrônico, entendeu? Não, nada você pode comprar
avulso, assim, eu quero Sim. comprar isso. Não, você tem que fazer um estudo antes. Então, por isso que muitas vezes demora, né? Demora para comprar alguma coisa, mas não é porque o órgão em si não quer comprar, é porque às vezes tem um processo formal a ser É seguido, burocrático. é mais burocrático, tem todo um estudo, né? Então, é basicamente assim que funciona. Tem alguma nova modalidade na nova lei em comparação à antiga? Bom, eu vou falar mais ou menos de todas, né, as modalidades que todas não, eu vou falar das principais aqui para não se estender muito. Então a gente tem a concorrência, né, que ela é usada para contratos de maior valor e serviços, obras de maior complexidade. Então, por exemplo, tu quer fazer uma ponte, que é um pouco complexo, tem que ter um estudo por trás, é um pouco mais difícil, tem que ser concorrência. Então, grandes obras em si, né? Um pregão, né? O pregão eletrônico, que ele é muito comum, porque ele, querendo ou não, ele é rápido, né? Ele demora 8 dias de publicação, aí tem mais a parte de planejamento, que também demora mais um pouco, demora tipo um mês assim, tá prontinho o pregão. Até menos tempo, dependendo. Então, ele é usado para compras de bens e serviços, né? Onde o menor preço, geralmente, ele é o critério principal da licitação. Aí a gente tem o concurso, né, para trabalhos técnicos ou artísticos, né, como projetos de arquitetura. O leilão, né, usado para vender bens do governo, como veículos. E tem a inexigibilidade ali, que também é para serviços técnicos e artísticos. Bom, ali a modalidade, né, com a nova lei que tu perguntou, é o diálogo competitivo. Sobre o diálogo competitivo, ele é uma coisa diferente que foi implementado agora, que é assim, ó, às vezes a prefeitura não sabe bem o que ela precisa fazer para fazer uma obra, por exemplo, ou para fazer algum tipo de serviço. Então ela convoca, né, as empresas que, Especialidade. que são que têm uma especialidade nesse assunto, para elas virem e discutir, dialogar como que vai funcionar aquela contratação, entendeu? Para achar a melhor solução para o problema, entende? Então, o governo ele vai fazer um diálogo com as empresas, né, selecionadas que vão entender melhor a demanda em si, porque às vezes sei lá, É, você quer fazer um pregão de alguma coisa, você não tem muita é informação. quando tem mais complexidade sobre o Também assunto. tem, às vezes ele não sabe nem, tipo, uma sala, ele quer fazer uma sala que não dê som, eco, sei lá, ele não sabe nem como que vai escrever isso no edital em si, sabe? Então ele contrata, ele faz o diálogo competitivo para chamar as empresas, convoca as empresas para elas dialogarem entre si ali para ver qual que é a melhor solução pro que o órgão público quer, né? É mais ou menos isso. E, então fica a reflexão. Será que o acesso às informações e participação das pessoas da sociedade pode realmente melhorar a integridade e eficiência dos gastos públicos? De, com toda certeza, né? As pessoas devem, né, fiscalizar a prefeitura, o órgão público em si, porque às vezes, claro, querendo ou não, a lei exige, né, tudo ser feito de forma correta, mas tem coisas que às vezes você sabe que, por um exemplo, né, às vezes um calçamento, alguma estrada, ela não foi feita muito bem, dá problema. Às vezes, tipo, tu faz um calçamento com pedras irregulares ali, alguma coisa, entendeu, não foi fiscalizada direito, então é sempre bom nós, como pessoas, como indivíduos, como cidadãos, nós fiscalizarmos, né, sempre. Então, é de grande ajuda, né, a gente entender como é que funciona esse processo, para em si a gente poder fiscalizar e ajudar, né, tipo nossa cidade em si, porque é o nosso dinheiro que está sendo usado para fazer esse tipo de coisa, entende? Então a gente deve fiscalizar sim. Seria, Seria isso tudo aí. Então, seria isso? é isso aí. Obrigado. Eu